Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3. Aos Filipenses, capítulo de número 3, a partir do verso de número 7. Leremos até o versículo de número 13. Diz assim a palavra de Deus. Filipenses 3, a partir do 7. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já a tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, leiamos o 14, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Podeis assentar. Uma das doutrinas caras a nós, porque para nós é o coração do Evangelho, é o núcleo da mensagem de salvação, é a verdade por excelência que a Reforma Protestante trouxe à luz, é o ensino bíblico acerca da justificação por graça, mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. O versículo de número 9 deixa esta doutrina muito clara no texto, e é a primeira coisa que queremos firmar com segurança. Paulo diz no verso 9 que quando ele foi encontrado por Deus, quando Deus olhar para ele, ele quer ser achado nele, isto é, ser achado em Cristo. Ele não quer ser achado em si mesmo, ele não quer ser visto pelo Pai como ele é em si mesmo. Se fôssemos vistos por Deus como somos em nós mesmos, estaríamos sob juízo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, porque sob o legado da queda e ruína de Adão, todos estamos debaixo de juízo, em nós mesmos estamos condenáveis. A Bíblia diz que se for pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Mas queremos ser achados por Deus não em nós mesmos, queremos ser achados por Deus em Cristo, nele. Quando nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo através da fé, a Bíblia diz que nós nos tornamos com Ele um só espírito. Quem se une ao Senhor, diz Paulo aos Coríntios, segunda carta, primeira carta, se torna um espírito com Ele. A primeira carta aos Coríntios, Paulo diz isso: quem se une ao Senhor se torna um espírito com Ele. Somos chamados por isso o corpo de Cristo. Ele é o cabeça, Ele está em nós, nós estamos nele, estamos ligados a Ele como o ramo à videira, a videira que floresce, a videira que recebe a ceifa, a videira que está vitalizada. Nós estamos, portanto, unidos a Cristo nesse aspecto, e queremos ser olhados por Deus, encontrados por Deus nele, de maneira que então Deus nos enxergue através dele,
Deus veja em nós aquilo que é dele e não aquilo que é nosso. Essa é a verdade por excelência da doutrina da justificação pela fé. Naquela cruz, Deus o Pai, ao olhar para Jesus, não o viu. Deus nos viu lá. Por isso Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? O Pai lhe virara o rosto, mas não era para ele. Este virar do rosto era em relação a quem nós somos, porque ele levava sobre si os pecados de todos nós. Ele se apresentava ao Pai na cruz como nós somos, fazendo-se maldição por nós, para que agora, arrependidos dos pecados e crentes na sua bendita pessoa, nós tenhamos a sua retidão imputada a nós. Nós agora sejamos vistos, não pelo que somos, mas pelo que Ele é. Quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, o Pai disse: este é meu Filho amado em quem me comprazo. Jesus não tinha tomado ainda sobre si os nossos pecados, não estava ali às vésperas de ir à cruz. Deus o Pai o via como Ele era, enquanto homem que se encarnara. Não havia nele mancha, mas só retidão. O Pai diz: eu me comprazo em olhar para Ele. A ideia é que agora, unidos a Cristo, Deus o Pai se compraz de olhar para nós, porque nos vê em Cristo, nos vê como Ele é, não como nós somos. Assim como na cruz, Ele não foi visto pelo que era, mas pelo que nós somos. Por isso o Pai lhe virou o rosto. E agora Deus se compraz em nós, que não somos perfeitos, mas estamos diante de Deus com a imagem de Jesus Cristo. E seja achado nele, note, não tendo a minha justiça que vem da lei, à luz do que a lei requer, para que eu apresente a Deus, eu estou em deficiência, eu estou em débito. Eu não atendi a tudo quanto a lei exigiu. Ainda que daqui para frente eu obedecesse em tudo, isso não iria apagar os pecados que eu já pratiquei. E mesmo já sendo crentes, habitados pelo Espírito Santo, transformados pela graça, já não mais vivendo habitualmente no pecado, nós ainda temos lacunas e imperfeições, de maneira que mesmo em santificação, que está incompleta, se Deus nos olhasse como somos, ainda seríamos condenáveis. Mas queremos ser achados nele, em Jesus Cristo. Não temos justiça própria para apresentar a Deus, uma justiça proveniente da lei, não tendo a minha justiça que vem da lei, diz o apóstolo, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Note, a justiça pela qual somos justificados, ela não vem de nós. Daí Paulo dizer em Efésios 2, pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós. A justiça pela qual somos salvos não veio de nós, ela vem de fora. Ela vem de Deus pela fé, é uma justiça imputada, é a justiça de Cristo. Nós somos justificados por uma justiça alheia. Paulo diz: eu não tenho a minha própria justiça, que vem da lei. Eu tenho aquela justiça que vem de Deus, que é alheia, que vem de fora, que me é atribuída, que me é imputada. A justiça que vem de Deus pela fé. Somos salvos pela retidão de Jesus Cristo, que é nos atribuída, e não por nossa própria retidão, não por nossas obras, mas pela obra que Ele consumou na cruz. Não por nossa obediência, mas por sua obediência. Não pelos nossos méritos, mas pelos seus méritos. Não pelo que somos, mas pelo que Ele é. Queremos ser achados nele, não tendo justiça própria que vem da lei, mas tendo aquela que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Essa doutrina bíblica sã, ela é corrompida quando se banaliza
a palavra fé. Numa segunda geração depois da Reforma, quando estados alemães nominalmente se diziam católicos ou luteranos, nos que eram luteranos pressupunha-se que todos lá nascidos eram cristãos, porquanto batizados na infância. Todos haviam sido aculturados na doutrina luterana. E muitas pessoas simplesmente por isso se julgavam possuidoras dessa fé, estando já justificadas, sem que isso lhes causasse qualquer impacto na vida, qualquer mudança de coração. Essa doutrina se corrompe quando não se entende o que seja a fé pela qual alguém é justificado. Paulo mostra aqui que a fé pela qual somos justificados vem de um conhecimento que nos maravilha. Ele diz no verso 8: e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Um conhecimento excelente, um conhecimento maravilhoso, esplendoroso. Portanto, quando alguém aprende, por força da sua educação e aculturação dentro de uma família cristã, que Jesus morreu pelos seus pecados, como um fato que se deu, um acontecimento que se realizou, mas ela não compreende a beleza disso, não se pode dizer que ela tenha fé. A Bíblia Sagrada diz que o Espírito Santo, para que possa esse conhecimento se nos apresentar maravilhoso, através da palavra de Deus, ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo, ele mostra a nossa miséria, ele mostra quão pecadores e ingratos temos sido. Ele nos faz enxergar a nós mesmos no espelho de Deus, porque no nosso espelho nós nunca nos consideramos lá tão maus. Estamos sempre prontos a desculpar os nossos pecados, a considerá-los deslizes, a eufemizá-los, a abrandá-los com nomes alternativos de falhas e erros. Comparamos nossa vida com a de outros que são piores do que nós e massageamos o ego, nos sentindo melhores do que aqueles e não lá tão maus e perversos. Nós olhamos apenas para obras feitas do lado de fora, mas esquecemos todas as loucuras que subiram ao nosso coração e que Deus, que tudo vê, as enxergou. Portanto, meus irmãos, o Espírito Santo, ele quebra o nosso espelho e põe-nos diante do espelho de Deus, para que vejamos como realmente somos aos olhos de Deus. E este conhecimento não é ainda o maravilhoso, mas o antecede, é um conhecimento terrível. Jó, ao perceber isso sobre si mesmo, ele disse: eu me abomino no pó e na cinza. Paulo disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Nesse momento nós justificamos a Deus, reconhecemos que somos merecedores de castigo e juízo, e que o inferno nos é devido, como diz o salmista ao confessar o seu pecado no Salmo 51, ele diz a Deus: tu és injustificado no falares, inculpável no julgares. Eu pequei contra ti somente pequei e fiz o que é mal aos teus olhos. Eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Depois de termos visto isso sobre nós, o mesmo Espírito Santo dá testemunho de Cristo. Ele mostra não só o fato que os livros de história podem mostrar, mas ele mostra o que Deus fez ali por nós. O Filho de Deus, consubstancial com o Pai, Verbo divino, fez-se carne, o infinito vestiu-se do finito, Deus se vestiu de humanidade, Deus desceu da sua glória em Cristo, veio buscar e salvar o que se havia perdido, e muito mais do que isso, levou sobre si os nossos pecados, pelos quais nós merecíamos condenação e inferno, e morreu em nosso lugar. Ali se vê a profundidade do amor de Deus. O Espírito Santo quer que a pessoa consiga, através da palavra, enxergar isso por uma revelação, uma iluminação do entendimento. É só quando há este conhecimento maravilhoso
que se tem um momento propício para a fé salvadora, que não é passada por educação, por legado familiar, por tradição, por catecismo. É uma fé sobrenaturalmente produzida em nosso coração pelo Espírito Santo através da palavra de Deus. Esta fé deslumbrada corre para Jesus. É uma fé que move o coração na direção de Cristo. Ela não apenas esclarece o entendimento, ela cria um mover do coração na direção de Cristo. E sendo o coração a representação do centro da personalidade humana, isso quer dizer que todo homem vai para Cristo. Todo homem corre para Jesus. Essa fé é afetiva, ela opera pelo amor. A Bíblia diz que o amor de Deus, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, o amor de Deus nos constrange. Esse amor conhecido, maravilhoso, nos constrange a ir a Jesus com tudo que temos. E Paulo continua: o amor de Deus nos constrange de sorte que, se um morreu por todos, logo todos morreram. De sorte que agora não vivemos mais para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Essa fé recebe Jesus como o tesouro maior, como a maior preciosidade de todas. Jesus como aquele que nos tirou das trevas para a luz, que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa fé cria uma união com Jesus Cristo tão profunda, que não apenas nós confiamos em Cristo como Salvador através do que Ele fez por nós na cruz, mas nós corremos para a cruz, para que ali o nosso ego, o nosso velho homem, seja derrotado pelo poder da cruz de Cristo, para que morramos com Jesus Cristo naquela cruz para o que nós éramos, e recebamos a Ele para ser agora a nossa vida, para ser Ele agora o sentido da nossa existência. Por isso que em Gálatas 2:20, Paulo diz: eu já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa vida que eu agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Por isso que nesta carta aos Filipenses, Paulo diz: para mim agora o viver é Cristo e o morrer é ganho. Jesus se torna o motivo da existência daquele que foi salvo, de maneira que outras coisas outrora tidas por de grande valor, perdem o valor diante de Jesus Cristo, que se torna tudo para nós. É disso que está falando os versículos 7 e 8. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual eu sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Aqui o apóstolo está dizendo que todos os seus privilégios que ele tinha como judeu, suas regalias, sua fama, sua respeitabilidade, sua posição, até os seus bens, que ele os perdeu quando abraçou a Cristo, porque foi recusado pelos seus pares, pela comunidade judaica, pelos líderes judeus. Ele perdeu todos os privilégios, e todos esses privilégios para ele não valem mais nada, perderam o valor diante da preciosidade que Jesus Cristo agora é para a sua vida. Então a fé salvadora não é um mero assentimento intelectual, é uma fé que vai a Jesus, é uma fé que leva todo o nosso ser para Jesus, é uma fé que nos faz ser identificados com Ele na sua morte na cruz para aquilo que éramos, e sermos identificados com Ele na sua ressurreição para a vida que passamos a viver agora. Daí o batismo nas águas, um rito pelo qual, imerso em água,
nós damos sepultura, enterro ao velho homem, simbolicamente, e trazido de volta das águas, nós ali nos identificamos como uma nova pessoa em Cristo, que vai viver uma vida em Cristo, a vida de Cristo, a vida para Cristo, onde Jesus vai ser tudo para nós a partir dali. E nós vemos, irmãos, que Paulo era realmente uma pessoa agora decidida a ser como Jesus. O plano de Deus para nós não é só nos perdoar os pecados e nos tirar do inferno e nos levar para o céu no futuro. O plano de Deus é que nós sejamos tornados à imagem de Jesus, é que nós sejamos modelados à imagem de Jesus Cristo. Nessa paixão por Jesus, nessa devoção que queima o coração por Cristo, daquele que recebeu justificação por graça mediante a fé, nessa devoção ao desejo de ser como Jesus, de se identificar em tudo com Jesus, de viver a vida de Cristo sobre a terra, um desejo, portanto, de perfeição. Por isso que Paulo diz assim no versículo de número 11: para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Eu faço duas observações aqui. Primeiro, ressurreição dentre os mortos é a ressurreição dos crentes. Os incrédulos não terão uma ressurreição para a glória, mas para o juízo, e eles ressuscitarão por último. Mas os crentes ressuscitarão antes dos incrédulos. Nós ressuscitaremos se já tivermos morrido no arrebatamento. Quando Jesus aparecer, será uma ressurreição dentre os mortos. Mortos continuarão mortos e nós seremos ressuscitados dentre eles. A ressurreição dos justos é dentre os mortos, mas a dos ímpios não é dentre os mortos, porque eles vão ressuscitar no final de todas as coisas. Então Paulo está falando aqui da ressurreição dos justos, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos, a ressurreição do justo. Será que Paulo, com essas palavras, indicaria ter dúvidas se ele realmente ressuscitaria? De maneira nenhuma. Paulo aqui está duvidando da possibilidade de no final ser salvo? Claro que não. Quando ele fala na carta aos Tessalonicenses do arrebatamento, ele diz assim: o mesmo Senhor descerá do céu com voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós. Ele imaginava que pudesse estar vivo. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Ele fala com segurança que se Jesus voltasse, ele seria um dos transformados. Ele não tinha dúvidas sobre se ele iria no final ter um corpo glorificado ou não. Ele tinha certeza. Aliás, ele nem esperava a ressurreição, esperava estar vivo para a vinda de Jesus, como todo crente deve esperar a vinda de Jesus como se estivesse vivo para ela. Jesus nos orientou assim, a vivermos na expectativa da sua vinda, a vivermos não como se fôssemos morrer para ressuscitar na sua vinda, mas viver como se estivéssemos vivos para a sua vinda. E Paulo, ele diz: nós, os que estivermos vivos, porquanto trazia a expectativa que todo crente deve ter, seremos transformados. Portanto, embora ele tivesse morrido, viveu na expectativa que Jesus mandou que todos nós tivéssemos, e ele tinha segurança de que seria transformado naquele momento. Quando ele diz aqui, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos, ele não está falando do fato da ressurreição. Ele está falando daquela condição que haveremos de ter na ressurreição. Qual é a condição que haveremos de ter na ressurreição? A perfeição. Quando nós tivermos uma ressurreição gloriosa, o nosso corpo abatido será transformado, diz a mesma carta aos Filipenses, num corpo glorioso, semelhante ao de Cristo, na sua ressurreição. Naquela condição, com um corpo glorioso, nós seremos perfeitos, não haverá mais lacunas, nós estaremos à imagem perfeita de Jesus.
Quando Paulo aqui fala para ver se de alguma maneira eu posso chegar à ressurreição dentre os mortos, é como se ele estivesse dizendo: eu quero chegar agora, não no dia da ressurreição, eu quero chegar agora no tempo presente, aquela condição que se vai ter quando houver a ressurreição dos justos. Ele não está falando do acontecimento físico da ressurreição, ele está falando do estado da ressurreição, o estado de perfeição. Ele quer chegar a esse estado agora, ele quer ter perfeição agora, tal a sua devoção a Cristo. Isso fica evidente no versículo seguinte, quando ele diz assim: não que já tenha alcançado. Note, quando ele diz não que já tenha alcançado, é óbvio que ele não poderia ter alcançado a ressurreição física, gloriosa, dentre os mortos ainda, porquanto ela não acontecer ainda para ninguém. Mas quando ele diz não que já tenha alcançado, então o que ele chamava de ressurreição era uma coisa que teoricamente ele poderia alcançar agora na sua visão. Então ele está dizendo: eu quero chegar lá, não que eu tenha alcançado, mas eu quero alcançar. Então ele está falando de algo para o presente, não para o futuro. Não a ressurreição física, a condição de perfeição da ressurreição, a condição de ressurreição, ele quer atingir no tempo presente. Tanto que ele continua, versículo 12: não que já tenha alcançado ou que já seja perfeito. Note, o que o está inquietando não é o fato físico da ressurreição, da qual ele tem segurança. É o desejo que ele tem no tempo presente de alcançar o estado que só vai ser possível naquele dia. Ele quer ser perfeito agora. Ele quer ser como Jesus Cristo é plenamente agora. Não que já tenha alcançado ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me nas coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo quer aquilo que se vai ter certo no dia da ressurreição, como algo que já seja agora presente. Ele quer ter esta perfeição, ele está obstinado com essa perfeição. Ele disse: eu esqueço as falhas que eu já tive, eu deixo para trás, eu vou adiante, eu quero essa perfeição. A fé salvadora é uma fé que nos empurra nessa direção. É uma fé que nos dá uma mente centrada em Cristo. É uma fé pela qual, por meio de Jesus Cristo, as coisas que nos prendiam ficaram para trás. Perdemos todas as outras coisas pela maravilha de Cristo, perdemos tudo por Cristo. Nosso desejo é de ser como Jesus, é de estarmos cada vez mais unidos a Ele, é de chegarmos logo àquilo que só vai ser possível em definitivo no dia final, quando houver a sua vinda. Mas nós temos uma outra verdade, ela é o centro dessa pregação de hoje, está no versículo de número 10. Eu vou ler o 9 e o 10 para que fique tudo mais claro. E seja achado nele, é o que ele deseja, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Aí ele segue para ver se de alguma maneira eu posso chegar à ressurreição dentre os mortos. O apóstolo diz que ele quer ser achado por Deus em Cristo, que ele não tem justiça própria, mas tem a justiça de Cristo que lhe foi imputada, a retidão de Jesus que lhe foi atribuída. Ele é justificado diante de Deus, visto de maneira aprazível a Deus através de Jesus Cristo. E ele diz que foi justificado para conhecer Jesus, mais e mais. Conhecer aqui não é ter informação, conhecer aqui é conhecer intimamente, relacionalmente. Ele está dizendo que o fato de ele ter sido justificado não é para agora ele viver uma vida de pecado. Ele não foi absolvido de condenação no tribunal de Deus, o que significa ser justificado. Ele não está agora sendo olhado por Deus em Cristo, o que significa que ele é aprazível a Deus, para então ele viver de maneira libertina. Mas para que agora
ele possa conhecer aquele que o salvou, ele possa conhecer relacionalmente aquele que o salvou, e o poder da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições sendo feito conforme a sua morte. O apóstolo está mostrando, irmãos, que nós vamos experimentar o poder da ressurreição, o poder que trouxe Jesus dentre os mortos, que é o mesmo poder que nos dará vitória contra toda tentação e pecado. Nós vamos experimentar este poder na medida em que também estivermos dispostos a sermos conformados com Ele na sua morte e nos tornarmos participantes das suas aflições. Nós somos trabalhosos para Deus, nós somos atrasados no passo para aquilo que Deus quer, nós não temos a diligência devida, e Deus, irmãos, nos está aprimorando através das aflições, sendo que nós temos uma promessa de que concorrentemente com as aflições e a dor, nós temos a oportunidade de experimentar naquele momento o poder da ressurreição de Cristo. Na medida em que nossa vida humana, terrena, é debilitada pelas aflições, se abre um portal para nós nos enchermos de força no poder da ressurreição de Jesus Cristo. É disso que está falando o apóstolo. Nós passaremos por tribulações, precisamos passar por tribulações para sermos trazidos de volta, para corrigirmos nossos passos. Nós não somos assim tão leves que o Espírito Santo nos conduza com toda a facilidade. Nós somos trôpegos e demorados, e Deus vai instrumentalizar no nosso caminho aflições para nos manter no reto passo, para nos manter na vocação que Ele tem para nós. A Bíblia diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14, o seguinte: Atos capítulo 14, verso 22: confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Uma visão superficial poderia achar que nós temos que padecer tribulações para lá na frente entrar no reino de Deus. Mas entrar no reino de Deus aqui é um processo que começa agora. Através das aflições, Deus quebra o nosso ego e aumenta, portanto, o seu domínio sobre nós. Nós vamos tendo nossa soberba, autoconfiança, vencida nas aflições, e subjugado o nosso eu, nossa petulância, Deus vai exercendo mais domínio, reino sobre nós. É por tribulações que nós vamos sendo dominados por Deus. A necessidade do homem, alguém já disse, é a oportunidade de Deus. Por isso, meus irmãos, é diferente a tribulação de um incrédulo e a tribulação em um crente. O incrédulo não aprende com a tribulação. Ele fica mais teimoso, orgulhoso, obstinado. Ele não aprende, ele não cresce com a tribulação. A tribulação, entretanto, na vida do crente, ela o aperfeiçoa. Se parecia que você estava muito bem espiritualmente, veio uma tribulação e lhe desestruturou, ela na verdade não lhe causou mal, ela lhe diagnosticou como você estava, para que você parasse de se iludir e agora se reestruture da maneira certa. A tribulação para a vida cristã não é um obstáculo, ela é um meio de nós irmos entrando no reino. Ela vai nos quebrando para aumentar a dominação, o domínio maravilhoso de Deus sobre as nossas vidas. Vai fazendo com que nós deixemos de ser tão sábios aos nossos próprios olhos e passemos a dizer: Senhor, qual é a tua vontade? Depois de termos batido a cabeça várias vezes, fragilizados, nós vamos correr para Deus,
para que dele obtenhamos consolo e direção. A Bíblia Sagrada diz o seguinte, lá em Romanos, capítulo de número 5. Romanos 5, no verso 1, fala da justificação. Tendo sido, pois, justificados pela fé, nós agora temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. E diz, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós nos gloriamos na certeza de que nós haveremos de ver a glória de Deus, temos certeza do céu, mas diz que nós não nos gloriamos apenas nessa convicção salvífica de um dia estarmos na glória com Deus, nós nos gloriamos naquilo que é difícil de se gloriar. Versículo 3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Nós temos que aprender a lição, irmãos, para que possamos nos gloriar nas tribulações. Nós temos que saber, sabendo que a tribulação produz paciência. A tribulação na vida do crente é produtiva, não é improdutiva, é produtiva. Nós temos que saber disso, nós temos que aprender com as tribulações. Versículo 4, e a paciência, a experiência. Nós vamos ficando mais pacientes com a tribulação e vamos adquirindo experiência. E a experiência produz esperança. A tribulação nos ensina, irmãos, a olhar para o céu. Nós toda hora estamos querendo nos apegar a coisas terrenas. Precisamos passar por tribulações para que não nos apeguemos nunca aqui. A tribulação é para produzir a paciência, que produz a experiência, que produz a esperança. Para nós olharmos para o céu, para nós desejarmos o céu. A pior coisa que pode lhe acontecer é você começar a esquecer a esperança celestial e se apegar ao que tem agora. Por isso, meus irmãos, Deus às vezes balança com tudo que parece estar no lugar. Por isso que às vezes nós temos tribulações que vêm como cachoeira, uma por trás da outra, uma em cima da outra, para que nós possamos então entender que nós devemos olhar para o céu, que nós não devemos nos confortar aqui na terra, que nós não devemos pensar que aqui é o nosso lugar. A tribulação, em última instância, é para produzir esperança. Nós temos que aprender que a leve e momentânea tribulação não pode se comparar à glória do porvir. A tribulação vai parecer pequena, leve e momentânea, se nós a compararmos com a glória do porvir. Paulo diz que todos os seus privilégios eram nada, porque ele viu o maravilhoso conhecimento de Cristo. A tribulação presente, tão dolorosa, vai ser leve e momentânea, se você erguer os olhos em esperança e meditar na glória do porvir. As tribulações devem nos fazer meditar no céu, na esperança celestial, para que nós não nos fiemos em nada que está nesse mundo. E diz aí o texto então, versículo 5, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Essa esperança, ela não confunde, porque no meio da tribulação nós temos consolação. Você só precisa abrir os olhos e olhar para Deus, você vai encontrá-la. É quando nos conformamos com a sua morte que participamos do poder da sua ressurreição. No meio das aflições externas, no nosso interior, o Espírito Santo está derramando o amor de Deus. Encontre-o lá e tenha força para vencer as aflições externas. E nesse momento você verá que essa esperança é segura e certa. Ela não traz confusão. Em Romanos, no capítulo 8, a Bíblia diz o seguinte: no versículo de número 28,
E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você ler o versículo de número 29, vai ver qual é o propósito de Deus: é que sejamos a imagem de Jesus, que sejamos conformados à imagem de Jesus. Esse é o bem que Deus planejou para nós. Tem gente que lê essa passagem egocentricamente, todas as coisas cooperam para o bem, para os caprichos daqueles que amam a Deus. Não, o bem do crente é ser como Jesus. Tudo coopera para este bem, para que sejamos conforme a imagem de Jesus. Deus nos quer, irmãos, aperfeiçoar em santidade. Esse é o nosso bem. E entre essas coisas que concorrerão para o nosso bem estarão tribulações, aflições, adversidades e dificuldades. E nós temos que confiar que Deus está no comando e aprender a dar graças em todas as coisas. Diz aí a Bíblia Sagrada, em Romanos 8 ainda, no versículo 35 até o 37, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quando você estiver padecendo por Cristo, saibam que é a Cristo que persegue em você. Você está participando das aflições de Cristo. Mas quando as tribulações nada tiverem a ver com perseguições diretas de seres humanos contra você, porque você é crente, saiba de uma coisa: se Jesus está em você, as aflições que você sofre são também dele. Você está participando das aflições de Cristo. Então encontre-o naquele momento, encontre o poder da sua ressurreição naquele momento. É dessa maneira, descobrindo o amor de Deus em meio à aflição, que nós estaremos seguros de que nada nos separará deste amor, nem tribulação, nem a angústia, nem a espada, nem a perseguição. Em todas estas coisas nós já somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Lá na carta aos Filipenses mesmo, Paulo diz o seguinte, no capítulo de número 4, versículo 12, que versículo glorioso, 12, 13, ele diz: sei estar abatido, e sei também ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Durante o tempo da bonança, da prosperidade, não confie, porque estas coisas podem logo em seguida serem perdidas. As situações favoráveis podem logo em seguida ser revertidas. Agradeça a Deus por elas, mas não frua delas, frua de Deus. Não se apegue a elas, se apegue ao Deus que lhe está abençoando com elas. E na hora da aflição, saiba que você perdeu aqueles bens, mas não o Deus a quem você agradeceu, não aquele que lhe abençoou no momento em que você as tinha. Você perdeu só a superfície, mas a fonte ainda está lá, para que você aprenda a dizer: eu sei estar abatido, eu sei ter abundância, eu sei ter a falta e a escassez, eu sei ter a prosperidade, seja como for, eu tudo posso naquele que me fortalece. Nós encontramos, irmãos, lá na carta aos Coríntios, algo sobre isso também. Veja o que a Bíblia Sagrada diz em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, a partir do verso de número 8.
Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. É participando da sua morte, das suas aflições, que nós também temos frestas para participar da sua vida gloriosa, da sua ressurreição, para sermos trabalhados por Deus, consolados em meio às aflições, percebemos que o amor de Deus triunfa sobre as dificuldades que estão lá fora. É interessante que esse texto, irmãos, mostra que a postura espiritual não é a postura estoica. Os filósofos estoicos defenderam coisas que dificilmente se vê em pessoas, a não ser em psicopatas. Eles falavam que nós deveríamos ser indiferentes às aflições, à dor, que nós deveríamos ser emocionalmente indiferentes a tudo, que essa era a postura que se deveria ter para obter a felicidade. Os budistas também dizem algo parecido: o homem negar sua identidade, desfazer sua personalidade, que para eles é a sede do sofrimento, porque quem sofre é alguém. Eu sofro, se não tiver esse eu, não tem mais o sofro. Mas a Bíblia não nega nossa humanidade. Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro. Se você tem ansiedade, saiba que Jesus também a teve. Ele disse: minha alma está angustiada, porque está chegando a hora. Lá no Getsemane ele disse: minha alma está angustiada até a morte. A Bíblia diz que ele orou ali com lágrimas. Ele ficou tão tenso que o seu suor converteu-se em gotas de sangue. Não, nós sentimos a pancada, nós sentimos as aflições, nós somos dotados de emoções. Deus não nos quer desumanizar, mas Deus quer nos dar força na fraqueza. O texto aqui diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, note, perseguidos, mas não desamparados, abatidos. Nós ficamos abatidos, mas não destruídos. E diz que nós estamos dispostos à morte todo dia, por amor de Jesus, se for necessário. E assim também Ele está disposto a nos tornar participantes de sua vida ressurreta todos os dias, comunicando-nos o poder da sua ressurreição. Em 2 Coríntios capítulo 6, a partir do verso de número 8, diz assim: por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros. Eu vou parar aqui, mas eu vou continuar a leitura. Hoje nós vivemos num tempo, irmãos, que todo mundo quer ser famoso, todo mundo quer criar um canal do YouTube, quer ter visualizações, quer ter likes, como se diz. Todo mundo gosta de aplausos, uma geração hipersensível, de maneira que um homem que se designa mulher cobra que ninguém lembre que ele é homem, porque isso vai ferir a sensibilidade dele. Nós vivemos num tempo esquisito, de hipersensibilidade, desejo de fama, de projeção. E isso tem feito muitos pastores se desencaminharem, porque houve tempo em que a moral cristã, pelo menos culturalmente, ainda era prestigiada pela sociedade e sustentá-la dava reconhecimento. Mas com essa inversão de valores, fazer isso traz estigma de que você está fazendo um discurso do ódio, isso, aquilo, e muitos não quiseram perder a boa fama que tinham e adaptaram o seu discurso e se contemporizaram com a sociedade. Muitos youtubers evangélicos têm dito loucuras para ganhar seguidores, falando de coisas que talvez nem acreditem,
mas que servem estrategicamente para agradar pessoas. Mas nós temos que servir a Cristo indiferente a tudo isso. Não interessa se eu vou ter aplausos ou vaias. Não me interessa se eu vou ter honra ou desonra. Se eu vou ter infâmia ou boa fama. Paulo diz: nós somos como enganadores para muitos, mas nós somos verdadeiros. Na verdade, irmãos, seguir a Cristo pode nos fazer ser honrados por uma pequena comunidade cristã como essa, e desonrados por uma multidão no mundo. Pode nos trazer boa fama num gueto cristão e nos trazer infâmia lá fora. Pode fazer com que sejamos reconhecidos como verdadeiros aqui, mas enganadores por uma multidão muito maior. Mas não nos interessa. Nós servimos a Deus. Nós queremos agradar a Cristo. O verso 9 segue: como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos. Ou seja, nós não devemos buscar ser conhecidos no mundo, famosos. Paulo diz: nós somos desconhecidos para muita gente, mas nós somos conhecidos também. Conhecidos entre os crentes, conhecido entre os servos de Deus, conhecido das autoridades que ficavam perturbadas com a pregação do Evangelho, conhecidos no inferno, porque teve demônio que estava em corpo que alguém quis expulsar, que disse: eu sei quem é Paulo. Podemos ser desconhecidos para uma mídia falida, mas é preciso que você seja conhecido daqueles que reconhecem a Deus, de Deus, dos anjos, conhecido até dos demônios como um grande adversário da causa deles. O texto segue: como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristado, mas sempre alegres. Que coisa gloriosa! Contristado é entristecido, como entristecido, mas sempre alegre. O crente tem emoções, ele se entristece, mas a alegria sobrenatural do Espírito Santo não desaparece enquanto humanamente nos entristecemos. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo. As minhas emoções se entristecem, mas o Espírito Santo ainda está dentro de mim com a sua alegria. Aleluia! E mesmo entristecidos estamos alegres, alegres em Deus. Regozijai-vos, regozijai-vos sempre. Como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Que coisa gloriosa. Nós, irmãos, encontramos lições também ainda na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. Veja, Paulo era um homem de Deus, mas Paulo teve um privilégio que nenhum de nós teve em vida. Ele foi arrebatado até o terceiro céu e ele viu coisas que nem ele podia contar. Ele teve revelações sublimes, que ele disse que não era lícito homem nenhum saber da boca dele. E o que ele teve, irmãos, foi tão elevado, que ele disse que Deus, para impedir que ele se orgulhasse, porque ainda nesta carne adâmica, ainda não na ressurreição, ainda sujeito a tentações, diante de tão maravilhosa experiência, ele poderia orgulhar-se. Deus colocou um espinho na carne, alguma coisa que o afligia, para que na hora que ele pudesse ser tentado a se orgulhar pela experiência que tivera, ele se lembrasse pelas aflições que ele não tinha nada de que se gloriar. Segundo aos Coríntios 12, a partir do 7: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me:
a minha graça te basta. O Senhor lhe disse: porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor a Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Lá na carta aos Hebreus, a Bíblia diz que enquanto estivermos aqui, estamos sob a disciplina do Senhor. Ela não nos é um mal, é um bem. Os bastardos, os filhos ilegítimos, é que não estão sob disciplina. Os filhos de Deus verdadeiros estão debaixo da disciplina, que é o cuidado do Senhor. Em Hebreus capítulo de número 12, diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo de número 5: e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos. Porque que filho há quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, o Senhor, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Por isso, meu irmão, se você está aprendendo nas aflições, não se desanime, mas ouça o versículo 12 aí: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Deus cuida de nós. A aflição do ímpio não lhe traz progresso nem benefício, mas a nossa, irmãos, abre espaço para conhecermos no meio da dor o amor de Deus, para participarmos das aflições de Cristo, para nos unirmos a Ele na sua morte, para experimentarmos o poder de sua ressurreição, para sermos moldados à sua imagem, para perdermos a visão do terreno e aumentarmos a nossa esperança do céu. Não inveje o incrédulo que prospera. Não pense segundo os homens. Eu vou terminar com um salmo, que eu não vou fazer nenhum comentário, ele é autoexplicativo, para que você não pense nas coisas segundo a ótica deste mundo, mas pense nas coisas segundo Deus, para que você não veja vantagem na prosperidade do ímpio, e você veja cuidado de Deus até nas suas aflições. Salmo de número 73. Veja o que diz o salmista: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, porque eu tinha inveja dos nécios, quer dizer, dos tolos, quando via a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros homens. Por isso a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de adorno,
Os olhos deles estão inchados de gordura, eles têm mais do que o coração podia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, põem as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam pela terra. Por isso o povo dele volta aqui e águas de copos cheios se lhes espremem. E eles dizem: como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são os ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Na verdade que em vão tenho purificado o meu coração. Veja o que veio ao coração dele. E lavei as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso, até que eu entrei no santuário de Deus, então eu entendi o fim deles, dos ímpios. Certamente tu os pusestes em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como caem na desolação quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores, como um sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim meu coração se azedou e sinto picadas nas minhas entranhas. Assim me embruteci e nada sabia, fiquei como um animal perante ti. Ou seja, ele viu toda a sua visão anterior, que invejava a prosperidade dos ímpios como uma irracionalidade. Ele estava como um animal, azedo, magoado, ressentido. Mas de repente no santuário de Deus ele percebeu que estes ímpios no final vão tombar, e tudo isso que possuem nada valerá. E no verso 23 ele diz: todavia eu estou de contínuo contigo, tu me sustentaste pela minha mão direita, guiar-me-ás com teu conselho e depois me receberás da glória. Quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Vamos ficar de pé.